Atlético e Cruzeiro estão de olho nas finais das Copas, mas amanhã tem Campeonato Brasileiro com os dois em campo. O Cruzeiro recebe o Flamengo e o Galo vai até Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense. A gente vai falar no Globo Esporte também da operação da Polícia Federal que investiga o atacante Bruno Henrique do Flamengo em manipulações de apostas. Assunto para daqui a pouquinho, mas vamos começar com o Atlético, porque os atacantes estão em ótima fase. Não tem o Daverson na Copa do Brasil, mas o Milito ganhou mais uma opção para o setor ofensivo. O Allan Kardec voltou a fazer gols. Allan Kardec! Meu ídolo, Allan Kardec. É o nome da emoção! Foi uma situação desconfortável, pela situação em que a partida estava se encaminhando, eram 3-0 no placar. Eram 33 minutos do segundo tempo, até que Gabriel Milito chamou o camisa 9 que tinha no banco. Entrada do centroavante Allan Kardec. Ele usa o número 14, mas é centroavante, o clássico camisa 9. Eu acredito que esse gol vai nos ajudar muito, tenho confiança. Foi nesse momento do jogo, precisávamos dele. Kardec ganhou, que bola perigosa do Kardec! Gol! Galo! Confiança do Kardec e da torcida, que se acostumou com camisa 9 fazendo milagre. O Daverson veio para acrescentar o que faltava um pouco. Nosso time ali, essa primeira bola, essa disputa de primeira bola que acaba, a gente acaba aproveitando também. O Daverson ele tem uma característica diferente da minha e da do Hulk. É um centroavante mais de área, um cara mais para segurar zagueiro. Aqui na arena, na frente da torcida, Daverson fez 2 gols contra o Fluminense. Marcou mais 2 contra o River Plate. Na Copa do Brasil ele não pode jogar, foi a vez de Kardec. E não foi à toa. A função do camisa 9 pode ser fundamental nessa reta final de temporada do Galo. Allan Kardec é muito parecido ao Daverson e confio nele. Essa questão do futebol, de você nunca abandonar, você como atleta, e de o clube, comissão técnica e seus colegas também nunca te abandonarem, porque pode ser que em algum momento você vai acabar precisando de você. Meu ídolo, Allan Kardec. Foi só o primeiro gol do centroavante do Galo em 2024, quase 1 ano e meio depois da última vez. Allan Kardec só escorou, sem nenhuma reação do João Ricardo. Alívio para a torcida, para o próprio Allan Kardec. Mais de 1 ano sem fazer gols, e isso para um atacante é uma das piores coisas que possa acontecer. E para quem está torcendo pertinho dele. Porque após o jogo eu ligo, a minha esposa chorando, a minha filha ao lado, as outras pequenininhas ainda uma não acompanha muito, 2 anos de idade, não sabe muito o que está acontecendo, mas fica toda hora, papai, gol. Estamos em 2 finais aí de 2 Copas e o gol apareceu no momento certo. Eu acho que isso faz parte da nossa vida. Amanhã tem esse jogo do Galo contra o Atlético Goianiense e o Galo tem um jogo pendente da 19ª rodada contra o Atlético Paranaense. Foi remarcado para o dia 16 de novembro, sem ser esse sábado, o outro em Curitiba. Pro assunto do dia, Bruno Henrique, atacante do Flamengo, é alvo da Polícia Federal e do Ministério Público numa investigação sobre manipulação de apostas. Lá no Rio, a Lívia Laranjeira tem as últimas informações. O atacante Bruno Henrique do Flamengo foi alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga manipulação de resultados. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Nenhum mandado de prisão foi expedido por enquanto em endereços aqui no Rio, em Belo Horizonte e em mais 3 cidades mineiras. No Rio de Janeiro, os agentes da Polícia Federal estiveram aqui no Ninho do Urubu, na casa do Bruno Henrique e também na sede do Flamengo, na Gávea. O jogador é suspeito de ter tomado cartões para beneficiar apostadores no jogo contra o Santos em novembro do ano passado, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela partida, o Flamengo perdia por 2-1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e já nos acréscimos do segundo tempo, aos 50 minutos da segunda etapa, ele tomou um cartão amarelo por falta no atacante Soteldo do Santos. Depois, ainda agrediu verbalmente o juiz da partida
e acabou expulso. O Flamengo disse que tomou conhecimento das investigações, vai apoiar as autoridades, mas também deixou claro que confia no jogador e vai seguir dando todo o suporte a ele. O Bruno Henrique não foi afastado. Ele segue participando e exercendo normalmente o seu trabalho. Chegou aqui ao Ninho do Urubu por volta de 9 da manhã para participar do treino. Essa é a última atividade da equipe antes da viagem para Belo Horizonte. A delegação sai aqui do Ninho do Urubu por volta de 3h40 da tarde, embarca para BH, onde amanhã enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e no fim de semana tem o jogo contra o Atlético pela segunda partida da final da Copa do Brasil. O Bruno Henrique está liberado para participar dessas duas partidas. Valeu, Liv. Sobre a operação da Polícia Federal aqui em Minas Gerais, a gente fala agora com a Lud Ciance. Lud, boa tarde. Quais as últimas informações pra gente? Ei, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. O Bruno Henrique, ele é de Belo Horizonte, né? Então, a polícia afirma que dados obtidos com casos de apostas indicam que parentes e amigos do jogador que moram aqui na região metropolitana de Belo Horizonte apostaram que ele levaria esses cartões. E aí, hoje pela manhã, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca na região metropolitana, na casa do irmão do Bruno Henrique, da cunhada, de uma prima e de outras 7 pessoas, 7 amigos que, segundo as investigações, têm envolvimento com o futebol, jogadores amadores, enfim. Amanhã o Flamengo joga aqui em Belo Horizonte, o Flamengo já disse que não vai afastar o jogador e ele deve chegar aqui em BH por volta das 5 horas da tarde no aeroporto de Confins. E a gente lembra que essas investigações não impedem judicialmente que o Bruno Henrique jogue amanhã contra o Cruzeiro e também no final de semana pela Copa do Brasil contra o Atlético. Maurício. Voltando de Buenos Aires, só um detalhe rapidamente. Não, por favor, isso tudo nos interessa pra gente entender. Até pro torcedor que vai acompanhar o Galo no dia 30, na final contra o Botafogo. Já foi aquela história de que Buenos Aires é uma cidade que compensa muito para os brasileiros em termos econômicos, viu? Tá caro pra caramba. Caríssimo, né, menino? Caríssimo pra comer. Qualquer restaurante, assim, que você entra, assim, jogando por baixo, é R$50 convertendo por pessoa pra comer uma comida simples. Por pessoa. Fora os restaurantes mais Isso, tem gente que falou que foi comer um prato mais elaborado, lá que não era tão elaborado assim, e pagou R$120. Eu fiquei assim, que é isso? Lélio, você acredita? Tá caríssimo por lá. Muito caro. Não, e tudo vai ficando valorizado quando principalmente você tem datas especiais, né? Então, aí é que... E agora também já é considerada na Argentina alta temporada, É verdade, né? bem legal. Então aí o bicho pega. Mas então o torcedor atleticano que pretende ir pra Buenos Aires, prepare o bolso pra alimentação e também o calorão, viu? Que Buenos Aires tá nesse período. Né? Quente agora pra caramba. Tava mais quente em Buenos Aires do que no Rio de Janeiro, tá? E você pode comparar que você teve nas duas. Aliás, aproveitando essa história de estar nas duas, antes da gente falar dos relacionados do Atlético, você esteve lá na zona mista, conversou com jogadores depois e tudo mais. Como é que você sentiu mesmo isso lá? Foi uma ducha de água fria? Eles, aterrisei aqui... Né, preciso, a gente falou muito sobre isso ontem aqui, né, Léo? Aterrisei aqui, vou ter que mudar a história, porque se eu não jogar bola não vai vir. Você sentiu isso? Odmar, eu senti que o Atlético, ele escapou mesmo de ter acabado com a decisão do Flamengo ter praticamente já levantado a taça ali no Maracanã. Então, assim, o sentimento foi mais de alívio no final pelo gol do Allan Kardec, porque, como eu disse aqui, é uma esperança que dá pro atleticano, mas de uma decepção, principalmente porque o Atlético vinha de um jogo contra o River Plate de muita concentração. Porque a pressão no Maracanã, ela não foi fundamental pro Flamengo, porque o Atlético já tinha vivenciado isso no River Plate, contra o River Plate. Eu vou te falar, na minha experiência, que não é tão vasta assim, mas como jornalista esportivo, foi a maior atmosfera que eu já vivenciei em um estádio de futebol, o jogo contra o River Plate. A torcida do River fez uma festa, a entrada dos jogadores em campo foi espetacular, foi absurda. A quantidade de sinalizadores e a quantidade de torcedores também, mais de 85 mil. Então, o fato do Maracanã estar lotado, com uma pressão também da torcida do Flamengo, não acredito que isso tenha pesado, mas o Atlético não teve a mesma concentração do jogo contra o River Plate. Então, o sentimento que eu tive ali no final é de que alívio, porque do jeito que o Atlético entrou,
a decisão poderia ter ido por água abaixo. O gol do Allan Kardec, ele foi salvador para manter o Galo vivo. É exatamente o que você falou aqui ontem, né, Lélio? Porque não tinha explicação, né? Eu quis que o Vinícius falasse, porque ele teve, né, nos dois vestiários, conversou com os jogadores e tudo mais, pra gente tentar entender o que foi que aconteceu. Porque nenhum time do tamanho do Atlético, com o que o Atlético tem de potencial, faz um jogo como aquele que fez contra o Flamengo. Né? Então, assim, acho que as coisas que o Vinícius trouxe acrescentam muito, né? Naquilo que a gente ficou tentando imaginar o que tinha acontecido, né? A gente tinha debatido. Se o Atlético não tremeu lá no Monumental de Nunes, com a torcida cantando 90 minutos, com o time levando de 3, aquela festa, foguetório, e vai pra cima, e pressiona, não era pro Atlético. O Atlético entrou muito relaxado. Porque falar que, nossa, o barulho da torcida do Flamengo, ok, normal, sabe? Mas bem abaixo do volume que a torcida do River Plate cantou lá na Argentina, e a gente esperava, de fato, uma outra atitude, né? O Atlético, no primeiro tempo principalmente, parecia estar jogando uma partida normal aí, de meio de temporada, de Campeonato Mineiro, menos uma decisão de Copa do Brasil. Foi a impressão que ficou. É importante, né? E até por aquele primeiro gol, aquilo lá foi uma piada de mau gosto, pô. Não tem, ali não tem como a gente falar nada, né? O que o Vinícius traz é importante. E mais do que ele disse que sentiu que foi um certo alívio, né? Pelo gol do... E acho que é o alívio da torcida também, né? Em relação ao que a expectativa dela. Agora, vamos lá. Vamos à lista, então, de convocados para o jogo contra o Atlético Goianiense. São 22 jogadores relacionados para esta partida contra o Atlético Goianiense. Quarta-feira, às 9 horas da noite, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. O Galo vai pegar o Atlético Goianiense já virtualmente rebaixado e com quase todos os titulares poupados. Chama atenção nesta lista, de Mara, a presença... Vai eu olhando a lista. Pra ver se a presença do Otávio, esse nem tanto surpresa, é um dos titulares, mas principalmente do Guilherme Arana. Os jogadores fundamentais, considerado um dos pilares desse time, é o único que está nesta lista dos relacionados. Você pode falar, mas o Zarate também. Só que o Zarate retorna de lesão. Então o Zarate precisa desse jogo para ganhar ritmo. Eu assustei, da mesma forma com a Arana. Aliás, ler para nós então a lista toda, para quem está no rádio, né? Para eles terem a ideia de quem está aí nessa lista. Os goleiros, o Gabriel Átila e o Gabriel Delfim. O Everson, ele foi poupado, e o Matheus Mendes, infelizmente, vivendo um drama familiar, a mãe dele faleceu, então fica resguardado desta partida. Arana, pintando aí nessa lista, uma surpresa. Eu fiquei assustado. Saravia, Rubens, Fux, Igor Rabelo, Maurício Lemos, o Rômulo, Bernard, Fausto Vera, Otávio, Paulo Vitor, Robert, Vitinho, Zarate, o Allan Kardec, Alisson, o garoto Caio Maia, Daverson, Palácios e Vargas. Lembrando que o Mariano está fora dessa lista porque cumpre suspensão, da mesma forma o Igor Gomes e também o Gustavo Scarpa, que talvez já nem iria, mas ele também foi expulso, estando no banco de reservas contra o Internacional. Então a grande surpresa mesmo, na minha visão, é a presença do Arana, já que o Atlético está com o pensamento todo voltado para o jogo contra o Flamengo, a decisão da Copa do Brasil no domingo. Esse jogo contra o Atlético Goianiense não é um jogo descartado, primeiro porque o Galo ainda precisa pontuar e o brasileiro não pode ficar de lado, mas para dar sequência e ritmo para o Zarate, que contra o Flamengo entrou e a gente viu que ele carece desse ritmo. Na primeira jogada ele acabou perdendo uma bola que originou o gol do Flamengo. E o Bernard voltando a ser relacionado depois de pouco mais de um mês. Ele se machucou no final de setembro. Ele foi relacionado, né, pro Rio, mas não ficou no banco. Isso, ele foi pro Maracanã, ficou lá com a turma, mas não estava à disposição no banco de reserva. Assim como foi todo o grupo. Ô Lélio, você teve alguma surpresa? Assustou aí com a Arana, com a presença do Arana? Assustei agora, num primeiro momento eu não tinha conseguido enxergar o nome do Rubens. Eu já ia perguntar, mas o Rubens não vai por quê? Aí, agora eu vi. Tá ali, entre o Saravia e o Fux, tá o nome do Rubens, né? O Arana eu também não tô entendendo por que ele tá indo, não. A não ser porque ele realmente viu que ele não jogou nada. Lá no Maracanã tá descansado pra jogar
amanhã, só pode ser, ué. Porque não tinha muito motivo, não. Agora, por outro lado, né, o Atlético pode ter no seu meio de campo aí o Otávio, o Zaratio, o próprio Bernard pode jogar aí pra gente saber o que ele pode apresentar nessa final da Copa Libertadores, pode ter o Fausto Vera, e lá na frente você pode fazer um ataque com Alisson e Daverson, ou se o técnico quiser dar moral pro jogador, que pode hoje ser titular, quer queiramos ou não, é o Allan Kardec, para pegar mais ritmo e moral, porque pelo que ficou muito claro para a torcida é que o time com 3 atacantes é um e com 2 foi outro, não foi assim?